Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Inês, aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print, comunicação visual em tecido, painéis para festas infantis e eventos corporativos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Quando falamos sobre gestação e espiritualidade, o que vem à sua cabeça? Este é o meu assunto de hoje no programa Thaís Venâncio. Eu converso com um amigo muito querido de toda a família, porque ele fez os meus 3 partos. Acho que eu não vou esquecer nunca de falar isso. Eu converso com o ginecologista, obstetra, Paulo Batistuta. É um prazer sempre entrevistar você. Prazer é meu, Thaís. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar desse assunto que me toca pessoalmente e com esse carinho todo, né? Você sempre faz essa menção tão agradável, tão boa. Eu sempre incluo isso na sua apresentação, né? E é muito interessante porque Paulo, ele é um estudioso, né, da espiritualidade. É assim que a gente apresenta? Imagina, a gente está num país onde grande parte das pessoas tem religião. Não que religião e espiritualidade seja a mesma coisa, mas a religião é um caminho, é uma maneira de encaminhar a pessoa para a espiritualidade. A espiritualidade, digamos que é eu com o sagrado, eu com Deus. E a religião é eu com as pessoas, a organização social em torno desse princípio de espiritualidade, de religião. Mesmo entre ateus, nós temos espiritualidade. São aqueles valores transcendentes que movem a pessoa, que a impulsionam a ser altruísta. São valores. Então, tudo aquilo que transcende a matéria, eu estou falando de espiritualidade. E hoje tem uma infinidade de estudos em espiritualidade e saúde. No meu tema, que sou um ginecologista, um obstetra, preocupo com a reprodução. Então, a gente tem essa interface da medicina que é possível ser feita e é muito importante ser feita, porque a gente deixa de considerar a pessoa um objeto. Ela tem valores transcendentes. Ela não tem só subjetividade, psiquismo, como diz a filosofia, a psicanálise, a psiquiatria. Claro que tem, mas tem além. Então, tem estudos hoje e vários pesquisadores no mundo inteiro preocupados com isso. Eu fui ler um pouco sobre o assunto e eu vou fazer assim, vou começar do início não, vou começar meio do meio, assim, né? Como mãe já perguntando. Quando a gente engravida, quando a mulher engravida, quem que escolhe esse bebê que vem no nosso ventre? É esse bebê que escolhe para que pais ele vai? Pois é, você já está me falando que existe uma consciência antes de ter concepção. Aí nós estamos falando de uma pesquisa sobre reencarnação. Então eu posso mencionar, por exemplo, um pesquisador, um PhD em psiquiatria da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, o Ian Stevenson, que pesquisou durante mais de 20 anos e publicou nas revistas de psiquiatria americanas quase 3.000 casos de suposta reencarnação, onde ele faz, assim, ele busca evidências da presença de uma personalidade nessa criança que já teve uma experiência anterior. Tem publicação em português dele. Nós voltamos nos mesmos ambientes que convivemos em outras encarnações? Bom, ele mostra que isso é possível. Ele tem alguns casos. Por exemplo, ele conta o caso de um menino de 3 anos, de 3 a 5 anos, ele falava com o pai dele assim: quando eu era seu pai, o menino olhava para o pai e falava: quando eu era seu pai, ou seja, quando eu era o meu avô. Ou seja, o menino se disse o avô tinha morrido. E o menino falou isso tantas vezes, levaram esse caso para o psiquiatra, para o Ian Stevenson. E o professor fez o seguinte: o professor foi lá, recolheu a história dessa criança, escutou que ele tinha o que ele falava, e o menino insistiu várias vezes, contando alguns detalhes ali da época dele como avô, como pai do pai. E aí o pesquisador identificou a causa de morte do senhor. O senhor tinha morrido com um tiro, quase a queima-roupa, no tórax, uma arma que fez um desenho no tórax de entrada do projétil, que ficou desenhado lá no Instituto Médico Legal. A ferida de entrada foi registrada pelo médico legista e o cara morreu dessa ferida. Esse menino tinha uma marca no peito, uma mancha café com leite, exatamente, do mesmo formato da morte do avô. Agora, como é que você explica isso?
A pergunta que você me faz, assim, posso aplicar aqui. Tem um outro pesquisador na Islândia, também um psicólogo, na Universidade Reykjavik, o Eleandur Haraldsson, esse é vivo. O Haraldsson, ele trata de lembranças espontâneas de vidas anteriores. Então ele vai em determinados povos e ele recolhe também essas histórias e tenta reproduzir, identificar, buscar provas de que aquilo que a criança está falando é verdadeiro ou não. Então, assim, dentro dessa pergunta inocente, quem escolhe, tem pesquisadores fazendo isso. Os caras vão, e é interessantíssimo, se você buscar na internet, está cheio de pesquisa publicada em revista científica. É muito interessante, né, quando a gente para pensar nisso, assim. Eu fico pensando muitas vezes sobre esse assunto. E esse assunto, gestação e espiritualidade, Paulo já levou isso para fora do país. Ele deu uma palestra em alguns países da Europa, foi isso? Eu tive a oportunidade de ir para Viena, falei na Universidade Sigmund Freud, para o pessoal da psiquiatria, da psicologia e outras pessoas que tinham afinidade com o tema, né? Então, na República Tcheca, na Eslováquia, e tivemos a chance de conversar sobre esses assuntos. O europeu tem um desejo muito grande de entender essas coisas. Eles estão muito focados nessa questão da espiritualidade porque é um continente muito materialista. Então eles buscam pelo viés da ciência, pelo caminho das investigações, muitos pelo canal do misticismo, tiveram muito problema com a religião. Então muitos deixaram a fé religiosa e estão hoje nessa vibe da ciência, que eu acho ótima, porque eles estão sendo encaminhados a refletir sobre o ser humano, né? Mas, por exemplo... Antes de você refletir sobre esse assunto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou para um rápido intervalo, porque eu volto já. E aí sim, nós vamos buscar essa reflexão sobre gestação e espiritualidade. Eu te espero aqui na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você procura consultório médico para alugar? No Instituto de Neurociência do Espírito Santo, temos salas de alto padrão, secretárias e infraestrutura completa. O INES é uma clínica médica que está aberta a atender várias especialidades. Aqui você encontra conforto, comodidade e praticidade para atender muito bem o seu paciente. Hoje eu converso com o meu amigo, o ginecologista e obstetra Paulo Batistuta, e nós estamos falando sobre gestação e espiritualidade. E agora vamos abrir para reflexão, né? Quando você leva esse assunto levou para outros países, quer dizer, qual é o fundamento disso? O que é importante a gente pensar sobre esse assunto? Que nós não somos apenas um corpo de matéria, que esse psiquismo, essa subjetividade persiste após a morte. Tem um punhado de evidências sobre isso. Ou seja, o materialismo, ele deixa de ser um pensamento único. Para muitas pessoas, o materialismo leva ao suicídio, leva à desilusão. O materialismo, ele traz muitas dores. A possibilidade dos seus amores, dos seus afetos, de uma família se reencontrar em outra dimensão de matéria, em uma nova oportunidade, por exemplo, como alguns estudiosos mostram, isso é sensacional, isso traz alento, traz esperança. Uma mãe está recebendo uma criança, você me perguntou quem escolhe, a mãe ou a criança? Então, tem esse psiquismo, tem essa subjetividade, os estudos de regressão de memória mostram que desde a fecundação, desde muito precocemente na gravidez, existe uma personalidade ligada àquela criança. Essa personalidade vai se estruturando progressivamente, tornando-se mais complexa. Freud mencionou isso. Outros psicanalistas falaram sobre isso. Bion, Raskovsky, agora mais contemporaneamente Miriam Chezer. São pessoas que estudaram essas experiências psíquicas em idades muito precoces, quando supostamente a pessoa ainda não teve tempo de estruturar a personalidade. E a pergunta fica, de onde isso vem? Bom, tem algumas pessoas algumas religiões que consideram a reencarnação. Esses pesquisadores não dão a resposta, eles apresentam o fato. E a gente que pensa aqui com os nossos botões como que se impacta. Agora, no meu consultório, como é que eu utilizo isso ali? Eu vou dizer para a mulher que o bebê capta o que ela sente. Os principais sentimentos e emoções da mãe são percebidos pelo feto. E isso goza de respaldo dentro da epigenética.
Por exemplo, os estudos de epigenética hoje mostram que nossos sentimentos e emoções interferem no funcionamento dos genes, despertando proteínas que protegem contra doenças ou proteínas que fazem o câncer, por exemplo. Nossos pensamentos e sentimentos. Então não é só ficar sem fumar, fazer exercício físico. Sentimentos e emoções. Tem estudos que mostram que o altruísmo bloqueia doenças, por exemplo. Então assim, eu uso isso na consulta para a pessoa refletir como ela lida com essa gravidez. Se ela nega, por exemplo. É isso que eu ia falar. Então aí com isso você abre duas frentes para eu falar com você sobre isso. Sobre aborto, sobre um assunto que eu quero falar, mas antes eu quero falar primeiro sobre, por isso também a questão da rejeição, que desde a fecundação, essa mãe, ao aceitar esse feto ou não, ela já está passando esse sentimento para essa criança. Pois é, Thaís, não são todos sentimentos. Por exemplo, chupar limão, a criança vai nascer com a cara fazendo careta, né? Não é assim. São sentimentos mais marcantes. Porque a mulher grávida, coitada, a mulher grávida ela é um ser humano, ela pode chorar, pode rir, pode gostar de uma coisa, pode xingar, pode ter a vida dela. Mas o que é mais marcante, digamos que a mulher rejeita o filho, isso é sistemático. Digamos que é uma pessoa muito insegura nas coisas que ela faz, e isso é um traço dela, isso também vai para o filho aprende um comportamento. A ideia que nós temos é que o filho aprende. Por exemplo, a Ellen Van Bach, que é uma psiquiatra americana, fez o doutorado dela em cima de regressão de memória de 970 pessoas. E aí ela fala com a pessoa, retorne ao evento traumático relacionado ao seu sofrimento atual. E a pessoa vai voltando, pronto, alguns localizam o problema na gestação, outros é no parto. Então tinha um psiquismo organizado muito precocemente e essa pessoa fica reproduzindo a vida inteira amarrada naquele comportamento. E o que ela faz na terapêutica dela? Ela ajuda a pessoa a ressignificar, recompreender, reentender aquele assunto para ir adiante, dar um passo adiante. Então assim, quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando só de espírito que vem, mas também espíritos, tá? Porque as mulheres ficam mais sensíveis, as mulheres vivem experiências espirituais. Quantas mulheres não têm a intuição? Gente, o que é a intuição? Eu captei uma coisa. Captou da onde? A telepatia? Vem de Deus, vem dos anjos, vem de Nossa Senhora, vem de quem? E aí a gente entra na outra questão, que muitas pessoas, para poder justificar o aborto, dizem que essa criança só de fato existe quando ela nasce. E na verdade, quer dizer, existe essa rejeição e com isso o aborto, que muitas mulheres acabam praticando e quer dizer, esquecem dessa pessoa, desse espírito que está ali ou para ensinar algo, né? Porque o filho ensina muito pra gente, né? Não é simplista, as pessoas que tem essa opinião, simplesmente fecham os olhos para uma gama de pesquisas absurda. Tem muitos pesquisadores, eu posso falar aqui, a Miriam Gesé, David Chamberlain, Thomas Verne, todos, e outros, Stanislavski Grof, que é mais antigo um pouco, muitas pessoas que pesquisaram, está bem fundamentada a regressão de memória a experiências passadas. Aqui no Brasil esse movimento é forte, então assim, tem muita evidência, sabe, Thaís? São estudos muito fortes, porque a gente vê que a pessoa tem uma dor na sua vida, passa por essas terapias e posteriormente, com esse tipo de abordagem, de considerações, ela melhora, a vida dela melhora. Então, assim, isso existe. E como é que o Brasil, né, o povo brasileiro recebe essa informação? Ele está aberto para poder ouvir sobre isso? Olha, o povo brasileiro é muito crédulo, né? O povo brasileiro é muito crédulo. O povo brasileiro tem muita fé, 87% dos brasileiros declaram uma religião. Muitos vão a serviços religiosos, mais da metade frequentam igrejas, entendeu? As pessoas têm leitura. Então, assim, uns são mais aprofundados, outros são menos aprofundados, mas o brasileiro, ele aceita muito. O brasileiro tem a sua espiritualidade, a sua conexão com o divino, com o sagrado, muito aflorada. E eu tenho uma curiosidade, existe um tempo de reencarnação? Por exemplo, um tempo em que esse avô faleceu, pelo jeito não foi tanto tempo assim para ele voltar nessa mesma família. Depende de quê? Pois é, o Elendur Heraldson, que é aluno de doutorado do Ian Stevenson, lá da Virgínia, esse na Islândia, ele formulou uma hipótese que é a seguinte: a pessoa tem um período de vida encarnada, ela morre e vai para uma outra dimensão de matéria, sem corpo material, mas o psiquismo, o espírito dela está em outro local, fica um tempo lá, aprende algumas coisas, se relaciona, tem uma vida social e depois ele nasce de novo.
esse tempo tem que ser mais ou menos proporcional. Se eu vivo 50 anos aqui, vivo 50 anos lá. Vivo 90 anos aqui, vivo 90 anos lá. Ele formulou a hipótese seguinte, que quando a pessoa morre de morte violenta, como o senhor que morreu com um tiro no peito, e ele mergulha na matéria de novo, ele renasce rapidamente, isso cria uma confusão nos mecanismos reguladores da memória. A memória tem que ser abafada. Porque você imagina você lembrar das coisas que você fez não muito legais, assim, com as pessoas da sua família que hoje estão no seu colo, seu filhinho. É muito pesado se você identifica experiências desagradáveis. E aí vamos falar agora de uma posição religiosa mesmo, não científica, mas religiosa, da experiência. Nós nascemos no lugar que nós precisamos, com as pessoas que nós precisamos, para nós aprendermos. É isso que você falou. Um filho ensina muito pra gente. Então, se você prejudicou uma pessoa no passado, ela está nos seus braços agora com a cara inocente, sem a memória do velho, sem a memória daquela vida inteira, para você poder recuperar um tempo perdido. Então, quando você quebra essa regularidade de tempo aqui e lá e reencarna muito precocemente, como fala o Eliandu Haraldson, você compromete e fica essa lembrança que é traumática. Precisam de tratamento esses meninos. Claro, isso é problema. Olha, eu ficaria mais tempo aqui conversando. Então, quando você for fazer uma palestra, você me avisa para poder chamar meu público, para a gente falar mais sobre isso. É sempre bom conversar com você, tá? Vai ser um prazer, Thaís. Muito obrigado. Bom, o nosso programa fica por aqui, mas você continua acompanhando a nossa programação, que está maravilhosa nessa temporada de 2020, né? Eu conto com você aqui na TV Ambiental, canal 525 da NET, a TV que te reconecta. Até lá! Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Inês. Aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print. Comunicação visual em tecido. Painéis para festas infantis e eventos corporativos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso.